Exatamente. E em que momento você foi pro mergulho? Mergulho. Aí é uma longa história até lá. E formei na viagem de instrução. Fui voluntário, que é o que eu conhecia, né? Fui voluntário para ir para o curso de mergulhador de combate, até que o Subnoel esteve presente já aqui. Eu assisto. Mano. E aí, fui voluntário. Cheguei da viagem de instrução em dezembro de 2016, e aí o mergulhador de combate, ele vai cursar no segundo ano de segundo tenente. Mas aí você já sabia ou não? Já sabia, já tinha sido Que queria voluntário. ser. Sim. Na viagem de instrução, eu levantei o braço e falei, eu sou voluntário. E aí, tem muitos voluntários ou assim... geralmente tem bastante. É? Tem bastante pessoas querendo se colocar, né, em prova e seguir aquele rumo ali. E aí fui voluntário no final de 2016, primeiro ano de segundo tenente, 2017. 2018 fui lá. Fui pro vulgo Coliseu, né? O curso acontece num local específico, lá na base do submarino, chamado Coliseu. E aí nós éramos 10 oficiais e 4 praças. E aí tem novamente essa situação que nós falamos, que nós não somos o tenente Gustavo, a tenente Maria Luísa, nós somos um número. E eu era o número 10. Eu não era o antigo, o moderno, o sargento, o cabo, o capitão... Eu era o 10. E aí fui pro mergulho de combate. E aí, durante o curso, fui vendo que não era algo que eu gostaria de seguir na minha vida, né? Eu estava decidindo meus próximos 20 anos, 19 anos ali na Marinha, né? Fui reconhecendo que não era algo que eu gostaria. Curso extremamente profissional, de aprendizado, né, diário. Mas vi que não era algo que eu gostaria de seguir pensando lá na frente. E aí pedi para sair, paguei meus cangurus que tinha que pagar, né? Flexão, isso e aquilo. Aprendi muito. Sou muito grato. Mas foi nesse âmbito que eu fui saber que existia a atividade de mergulho. Eu não sabia que existia. Eu me formei com essa lacuna ali, por algum motivo, estudando, de repente. Não sabia que existia a atividade de mergulho escafandrista, que é o que eu acabei de me formar no ano passado. E o que significa isso? Ainda bem que você perguntou, eu tava aqui com vergonha. Conheci o mergulho escafandrista. O que é o mergulhador escafandrista? Todo mundo conhece o Homem de Honra, né? O Cuba Gooding Jr. lá, Marinha Americana, toda aquela história de segregação racial. É aquele mergulhador que mergulha com um capacete e ele tem autonomia teoricamente ilimitada, né? Porque o suprimento de ar vem da superfície, e ele mergulha com capacete e tem autonomia ilimitada para fazer o que tiver que fazer no fundo. Seja lá qual a necessidade. Não é cilindro. Não é cilindro, esse daí é o mergulho autônomo. E aí, quando eu estava no mergulho de combate, eu fiquei sabendo que existia um mergulho na Marinha, um mergulho, né, esse daí, de cilindro, um mergulho de escafandrista, com capacete. E aí eu fui cursar em 2019, no ano seguinte. Só que eu não tive sucesso. Nada foi fácil. Se fosse fácil, né, não teria graça. Não teria graça, não teria aquele valor, né, aquela coisa de, fracassei, tentei de novo, fracassei. E aí, fracassei, vulgo, tomei pau. E aí, 2019, não tive sucesso, fui fazer meu curso de aperfeiçoamento, que a Marinha sempre cobrando da gente, né? Cada vez mais conhecimento, cada vez agregando mais conhecimento. Fui fazer meu curso de aperfeiçoamento. E no ano passado, 2022, fui voluntário novamente e aí pude, graças a Deus, me formar como mergulhador escafandrista, que é diferente do mergulho de combate, bem diferente. Surgiu o primeiro mergulhador e na década de 70 surgiu como uma vertente ali, uma necessidade das operações especiais, surgiu aí o mergulho de combate. Qual a profundidade que consegue chegar? O mergulhador, ele, que a gente chama de mergulho saturado, né? Ele pode chegar até 300 metros. Nossa. Como é que funciona? Qual o porquê disso? A Marinha se prepara, o mergulho se prepara para numa eventualidade de um submarino ir para o fundo. Tanto é que todas as organizações militares estão na mesma base, né, na base dos submarinos. Numa eventualidade do submarino ir para o fundo, o mergulhador precisa estar saturado, precisa ter todo o corpo dele preenchido numa determinada mistura de hélio e oxigênio, para ele conseguir chegar lá, fazer o que tiver que fazer para ajudar o submarino, seja fornecendo ar, alimento, trazer o submarino à superfície ou o que for, e depois fazer toda essa descompressão por diversos dias, às vezes 30 dias, pode chegar a 30 dias, porque todas essas bolhazinhas de ar nas nossas articulações, nossos tecidos, podem vir a gerar depois uma doença descompressiva. Então tem toda uma preocupação envolvida, mas pode ser que seja esse resgate, né, seja feito até 300 metros. E realmente, no Brasil não, mas existem relatos de submarinos. Inclusive, teve em 2017 o submarino argentino que foi para o fundo, Sim. né, o San Juan,
não foi possível fazer o resgate, mas a gente tem que estar sempre preparado para fazer esse resgate, dar esse apoio aos submarinos. Tá, você desce, deixa eu só atender, né? Você desce, mas aí você entra no submarino e traz ele de volta. Como que faz isso? Como que é o resgate? Então, Eu não tô entendendo nada. Deixa eu explicar esse negócio. o mergulhador escafandrista, ele é formado para... Eu não falo com todo o conhecimento do mundo, também porque eu me formei... Sim. Me formei fala anteontem, do me formei seu, ano passado, certo? Sim. Mas eu fui aluno e a gente vê toda Sim. aquela teoria ou conversa com diversos duplas, né, que a gente chama. Se você se formou mergulhadora, eu vou te chamar de dupla, né? Ah, minha dupla, porque a gente sempre vai pro fundo em dupla. Sim. Um ajudando o outro, um garantindo a vida do outro. E, basicamente, o mergulhador ele é formado para executar buscas, inspeções, reparos em embarcações para permitir que os navios possam se fazer ao mar, possam atender as demandas da marinha. Reflutuações, até comentei no último podcast, né, a reflutuação da aeronave do Teori Zavascki, ministro do Supremo. Tinha uma equipe de mergulho lá presente para trazer aquele objeto de valor para investigação na superfície. E também existe essa parte do socorro, do salvamento, né, de pessoas e de objetos de interesse, no caso, submarinos. O submarino sentou no fundo, numa profundidade máxima de 300 metros, e nós temos a capacidade, através de uma embarcação, um navio de socorro submarino, de fornecer alimento, fornecer ar para eles, para que seja mantida a atmosfera, né, para se manter a vida ali dentro, e até mesmo fazer o resgate desses mergulhadores, né, através de... É conectado Aqueles que infla? Não, o submarino não vem à superfície. A gente conecta como se fosse uma cápsula, né, um sino, e esse sino faz o resgate de 6x6, uma certa quantidade, né? E vem trazendo aos poucos esses caras à superfície, entendeu? E a readaptação da pressão, assim, né? Porque tem que ser devagar, né? Porque tem... Exatamente. Bem devagar. O mergulhador, ele vai estar saturado, que é o que eu falei, né? Toda aquela coisa dos gases e tudo mais. E quem está sendo resgatado? Quem está sendo resgatado, ele volta à superfície da pressão atmosférica. Ele não tem tanta essa preocupação de, por exemplo, dar por volta de 30 dias para o cara sair da superfície, ir nos 300 metros e voltar para a superfície. Então, os caras ficam 30 dias ausentes da vida atmosférica. É quase um submarinista também, né? De ficar isolado. Sim, sim. Porque você tem que ter toda essa... Na verdade, até pior, né? Porque você tem mais tempo de ausência, mais tempo naquela profundidade. Meio sozinho, é tu e a tua dupla. Você e sua dupla, exatamente. Caraca, tenso dessa. Hoje, graças a Deus, não tem essa demanda. Não Ainda temos... bem, Ainda bem, mas a gente tem que estar sempre pronto. Então, Sim. a gente mantém esse treinamento, mantém sempre... E durante esses treinamentos, qual que foi... Quanto que você Teve chega mais profundo? E eu só cheguei até os 20 e pouquinhos metros, só no mergulho autônomo, que é o que nós vamos com cilindro, que é um ar limitado, né, obviamente. Porém, também realizamos, durante o curso, né, tem diversos módulos, né, você aprende de tudo. E um dos módulos é o mergulho dependente, que você tem esse ar dependente da superfície, através de um compressor, através de ampolas, e você está mergulhando lá nos seus, sei lá quantos metros, com esse ar que vem na superfície. E aí cheguei até os 20, vamos salvo engano, até os 28 metros. Mas tem toda essa preocupação, né, de descompressão, para não ter nenhuma doença e tudo mais. Tem toda essa preocupação, é tudo estudo, nada é achismo, é tudo tabela, estudo, teoria, aplica a teoria, vê que a teoria deu certo. Porra, estudos de centenas de anos para fazer tudo dar certo, né? E você já passou algum perrengue durante esse período do curso, assim, alguma situação? O curso é só perrengue, né? A vida do aluno não é perrengue. Se a vida do aluno não for perrengue, então é uma coisa errada. Tá errado. É uma coisa errada. Porque o aluno é a imagem do cão, é perrengue atrás de perrengue, tem que ser perrengue. E isso fortalece o aluno nas provações. Só É assim, melhor ter aprende. perrengue no curso do que descobrir Depois na vida real que sozinho, tem é. perrengue. Então, o ideal é que o cara tenha passado por aquilo. Pô, mas eu já me livrei disso aqui, eu sei como é que é, eu sei como é que procede. Então, não só os perrengues técnicos, vamos dizer assim, né, de procedimentos, eu sei que tem que abrir válvula aqui, fecha a válvula ali, mexe aqui, mexe... mas também os perrengues de controle emocional, né? O que é mais... isso eu acho que deve ser o pior, né? Muito. Pelo menos no início. Muito. Eu ouso dizer, Eu acho que talvez... até o final, né? Até o final, Não vai até o último no dia, início. até o último dia. Não existe essa coisa de... já passou tal etapa, tal fase... Agora já tá só formado, vai. põe com a barriga. Não existe, isso não existe. Até mesmo que eu ouso dizer que talvez o que é mais testado durante esses cursos, né? Não digo só do mergulhador, mas do mergulhador de combate, do cara que é fuzileiro naval, todo mundo...
é o controle emocional, porque realmente é o mais importante. Na hora do vamos ver, na hora que pegar mesmo, que agarrou tudo, o que você vai fazer? Você vai dar uma de louco, vai sair correndo, vai largar o seu equipamento e vai pro fundo, você vai... O que você vai fazer? Vai bater pino, como a gente diz, né? E acho que tão forte quanto a parte técnica, a parte do controle emocional é bastante cobrada. Com certeza. Porque o controle emocional faz você salvar uma vida. De repente, porra, a Maria Luísa é minha dupla, tô lá mergulhando, algum erro que eu cometi, até na aviação, por exemplo, algum erro que eu cometi de procedimento, vai todo mundo pro chão, ou vai todo mundo pro fundo do mar, ou vai o submarinista, vai todo mundo pro fundo. Então tem muito essa coisa do controle emocional, né? Que a gente aprende desde cedo, né? Seja no CAW, seja no colégio naval, na escola naval. A gente De atuar sob pressão, né? sob pressão sempre. Por mais que você não vivencie situações de pressão, você é treinado para, né? Para que no momento que você se deparar com isso, saber pelo menos como que a tua mente vai reagir. Você está pronto para. Como é que a mente vai reagir? É importante. Sim. Não adianta nada. A técnica, Você depois nunca você vai cola as saber, placas e... Vulgo cola as placas. Vulgo cola as placas. Você nunca vai saber como você vai reagir se você não for colocado, né, à prova. Caramba, bravo. E como assim, no seu dia a dia, o seu serviço é como... Porque você é formado como mergulhador. Mas Então. o seu serviço é lá na... Você serve na base, né? A formação de escola naval é a minha formação, né? Até acabei não falando. Depois que você se forma, você escolhe ser da Armada, você pode escolher ser maquinista, ser armamentista, a parte de convés, armamento, ou ser eletrônico, parte mais de radares, equipamentos e tudo mais. E aí eu escolhi a parte de mecânica, a parte de máquina e tudo mais. Então a minha formação, o que eu sou hoje? Sou habilitado em mecânica. Porém, o curso especial de escafandria me habilitou a ser mergulhador. E aí o quadro complementar, o oficial do quadro complementar também pode dar o nome e ser mergulhador. O marinheiro que quando era civil e foi fazer o concurso lá, escolheu a habilitação em mecânica, se ele é de mecânica, ele, quando for marinheiro, pode dar o nome também para ser mergulhador. Então tem essas portas de entrada. E aí você se formou, sendo oficial, geralmente você vai pro navio de socorro submarino, que a Marinha já está no seu terceiro navio de socorro submarino, teve o Felinto Perry, agora a gente está no navio de socorro submarino Guilherme Bell, que é onde eu estou atualmente. Mas você também pode servir na divisão de mergulho da base de submarinos, que são os mergulhadores que vão efetivamente fazer os reparos nos navios, as inspeções, fazer as buscas, as reflutuações. Ou você pode servir na equipe de instrução para formar novos mergulhadores, certo? Porém, o leque de oportunidades não fecha. Continua sendo um oficial da Armada normalmente. Se em algum momento você for selecionado para comandar um navio, para servir na escola naval, você comandante de companhia no CAW, você... Independente se você é mergulhador... Independente. Diferente do mergulho de combate, que é um curso de aperfeiçoamento, assim como a aviação, o hidrógrafo, o submarinista, que você vai viver a sua vida dedicado única e exclusivamente àquilo ali. Entendeu? Você afunila o seu leque, você é mergulhador de combate até o fim da minha carreira aqui. E assim, os praças fazem o mesmo curso dos oficiais, juntos? Exatamente o mesmo. Então, se eu precisar, né? Eu preciso de um destaque, de um submarino, de um mergulhador de escafandria. Eu posso pegar tanto um praça quanto um oficial. Para mergulhar junto. E vocês podem ser uma dupla e mergulhar junto. Normal. Pode ser 2 oficiais, um oficial uma praça, duas praças. O que importa é que são duplas, né? A gente chama de dupla. Tô eu e o meu dupla mergulhando. Se é um oficial uma praça, se é uma praça. Ambos todos passaram têm a mesma pelo... competência. Sim. O que a gente costuma dizer, né? Tem a forma de formação. O cara que passar por aquela forma, ele tá habilitado. A forma não vai se readequar a ele. Ele que tem que se adequar à forma. Então, se o cara é oficial, se é praça, se é marinheiro, se é... O curso de mergulho de escafandria são os oficiais voluntários do segundo ano de segundo tenente até os 32 anos, e aí cada um bate 32 anos com uma determinada antiguidade, né? E os marinheiros. E o curso é todo mundo junto. Tem o capitão-tenente, tem o primeiro-tenente, o segundo-tenente e os marinheiros. Todo mundo como um aluno. Não é o tenente tal, não é o marinheiro tal. É todo mundo aluno. Legal. Entendeu? Todo mundo junto. Formou, tá o sargento mergulhando com o suboficial. Tá o cabo mergulhando com o capitão-tenente. Todo mundo junto. Os duplas, né? Mergulhando. Sim. Todo mundo junto.